Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E para você que não me conhece, eu sou a Jai, pastora, esposa e mãe. E hoje nós vamos falar sobre as principais dificuldades na maternidade nos dias de hoje. Então respira fundo e vem comigo, vamos falar sobre isso. Bom, eu confesso para você que eu listei aqui as principais dificuldades do meu maternar, mas eu também conversei com algumas mães que são amigas, que têm sido companheiras e têm me ajudado nessa trajetória aí do meu maternar. Para quem não me conhece, eu sou mãe de primeira viagem, eu tenho uma menina linda, a Ana Luísa, ela vai fazer 1 ano agora no mês de dezembro, e tem sido uma descoberta, uma jornada, um desafio maravilhoso poder maternar a Ana Luísa. Só que cada dia, principalmente os primeiros dias, eles foram realmente muito desafiadores. Cada dia é um novo desafio, mas os primeiros meses, os primeiros 90 dias foram muito desafiadores. Só que agora que ela vai fazer 1 ano, é muito fácil olhar e mensurar e colocar numa lista aquilo que foram as principais dificuldades que eu enfrentei. E como eu falei, conversando com outras mães, que elas também enfrentaram aí nessa maternidade, nesse maternar nos dias de hoje. E em primeiro lugar da lista, são os julgamentos. Então, por que o julgamento ele é tão complicado? Porque o julgamento ele pode ser feito de 2 vias. O julgamento dos outros, que é aquele quando a pessoa ela olha para você, ela fala assim, nossa, você não vai dar suco para teu filho ou para tua filha antes de 1 ano? Então já começa aquele julgamento. Ela começa a falar, não, mas na sua época, eu te dei, por exemplo, a sua mãe fala, na sua época eu te dei suco, quando você tinha 4, 5 meses, eu te dei suco de laranja lima. Começa aquele julgamento. Você não vai dar açúcar? Não, mas você não vai adoçar esse chazinho com mel? E assim, são tantas e tantas coisas que realmente, às vezes a gente fica cansada de tanto julgamento, de tanto falatório. E isso tem sido uma das principais dificuldades na maternidade. Eu acredito que muitas vezes os comentários, os julgamentos, eles não são feitos de maneira proposital para ofender ou para causar algum desconforto para aquela mãe ou para aquele pai que está ali tentando dar o seu melhor. Mas a verdade, meu querido ouvinte, é que é muito complicado. Você no dia a dia está ali com a tua criança tentando entregar a tua melhor versão, muitas vezes sem apoio, muitas vezes sem um conhecimento, né? Às vezes a gente conhece até muita coisa, tem muito acesso à informação, mas, gente, é difícil ser pai e mãe, sabia? E aí você escuta um julgamento como esse e tira o teu chão. Além disso, o julgamento ele é muito difícil, ele traz muitas dificuldades, porque tem o julgamento interno, né? Então, se você é como eu, que tem uma autocrítica muito elevada, eu sou assim, eu sou extremamente crítica comigo mesma. Então, eu tô sempre me julgando. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, para como superar esses desafios, essas dificuldades, né? Mas se você é como eu, você talvez passe por essa dificuldade da autocrítica e você vai ter um julgamento muito, muito desagradável de você mesmo, né? Segunda coisa aqui da lista das dificuldades são as comparações. Julgamento, comparação, eles caminham lado a lado. Então a pessoa ela te julga, depois ela te compara. Então ela fala assim, mas na minha época eu não fazia assim. Mas fulano de tal faz diferente. E olha, o que a mãe menos quer ouvir, principalmente quando ela tá com um bebezinho ali pequeno, recém-nascido, que às vezes ela tá sem dormir muitos dias, né, ou dormindo muito mal, são comparações. Como que fulana tem feito, por que você não faz assim, é muito, muito complicado, né, meninas? Então, se você passou por isso, se você tá passando por isso, deixa aqui seu comentário, porque você não tá sozinha, nós estamos todas juntas nessa. A terceira dificuldade aqui relatada por muitas mães é o excesso de informação. Então, nós estamos aqui num mundo totalmente integrado, um mundo que a tecnologia ela é extremamente difundida e também a informação ou a desinformação também.
E isso gera uma confusão nas nossas mentes como mães novas. Por quê? Quando você é mãe de primeira viagem, que é o meu caso, você procura tudo na internet. Você não tem um apoio, às vezes, né, de um feeling, de falar assim, não, porque no meu outro filho aconteceu isso. Então, se eu fizer dessa forma, vai facilitar. Não, eu mesma, tudo que acontecia de novo, a Ana Luísa espirrou diferente, eu procurava na internet. E tem um excesso de informação que é muito negativo, porque qualquer coisa que você procura na internet, dependendo do local, ele vai te levar para uma neura, para uma situação totalmente exagerada. Então, eu lembro de uma vez que eu procurei algo sobre uma tosse da Ana Luísa e apareceu que poderia ser pneumonia, que poderia ser, sabe, assim, que não era nada daquilo. Então, realmente, o excesso de informação, ele traz muitas confusões e muitas dificuldades na nossa maternidade, principalmente agora nos dias de hoje. Ainda sobre a lista das principais dificuldades que as mães relataram, né? Aqui uma mãe amiga que foi a Stephanie, ela falou assim, o que é mais difícil para mim é o ter que. Então, o que isso significa? O que ela quis dizer com o ter que? É o ter que pensar em tudo. Então, eu vou dar um exemplo, né? O nosso dia começa super cedo e a gente tem que preparar a mamadeira, acordar a criança, trocar a criança, trocar a fralda, pensar no que ela vai vestir, pensar no que ela vai comer, pensar se a gente vai pro parquinho, se não vai pro parquinho, se tá chovendo, se você tem rede de apoio, por exemplo, pensar o que você vai falar para essa pessoa que tá te ajudando. Então, assim, é uma quantidade infinita de responsabilidades que a gente tem que fazer o tempo inteiro. E é muito, muito difícil, né? Assim, você ter que pensar sobre tudo o tempo todo. E aqui, eu vou abrir um parêntese, eu estou falando sobre pessoas que talvez não têm muita rede de apoio, ou no meu caso não tem nenhuma rede de apoio, né? O meu único apoio aqui é o Rodrigo, que é o meu esposo, mas você que está me ouvindo, você pode ser mãe solo, né? Que não tem apoio nenhum, você pode ser uma mãe que tem uma rede de apoio, mas que talvez precisa de muita demanda, de muita ajuda, de muita orientação, e que isso tem trazido uma sobrecarga para você mental, né? E realmente a maternidade, uma das principais dificuldades é essa sobrecarga mental que a gente tem de atividades, porque a nossa mente nunca para. E uma das coisas que eu sempre tenho ouvido com relação a isso é, as mães reclamam, parece que depois que eu virei mãe, eu não consigo me lembrar direito das coisas. Por quê? Porque a sua mente está pensando, está criando várias conexões, várias coisas ao mesmo tempo, então fica muito difícil você lembrar de coisas corriqueiras, por exemplo. Quando é que eu vou no dentista? Só dando um exemplo aqui. Mas realmente, assim, é uma dificuldade muito grande, relatada por várias mães, essa questão da demanda excessiva e da sobrecarga excessiva mental que a gente tem. Uma lista aqui, mas a última, e essa sou eu que coloco, excesso de expectativa. Então, por ser mãe de primeira viagem, eu criei muita expectativa com relação a muitas coisas. Então, desde o nascimento da minha filha até a como que ela dormiria, como que seria a questão do andar, como que seria tudo isso, né? E assim, a Ana Luísa, ela veio para contrariar todas as minhas expectativas. Então, ela tem o tempo dela, ela nasceu antes do tempo, ela nasceu do jeito que ela precisava nascer, né? Então eu tinha me programado totalmente para o parto normal, tinha contratado doula, feito um monte de coisas assim, estudado sobre isso, me preparando, fazendo exercício. E a menina nasceu de parto cesárea, nasceu antes do tempo, ou seja, ela veio para mostrar que ela realmente tá no controle e que as minhas expectativas, elas precisam ser muito diminuídas, porque eu tô falando de um ser humano. E por que eu tô falando isso? Porque talvez você está aqui, você está passando pela mesma situação. Eu criei expectativa, gente, de tudo. Então eu criei expectativa com relação ao sono, eu criei expectativa com relação à rotina, né? Então eu tinha programado na minha mente assim, a Ana Luísa vai dormir às 9, 10 da noite, vai acordar às 8, 9 da manhã. E assim, tinha programado tudo na minha vida com relação às expectativas que eu tinha criado. Só que a Ana Luísa é uma criança extremamente saudável, mas ela dorme super cedo. Ela dorme entre 6h30 e 7 horas da noite, acorda entre 5h30 e 6 da manhã todos os dias.
E é claro que com isso tudo mudou. Então toda a minha rotina foi transformada por causa desse despertar dela, por causa desse dormir dela. E não só isso, mas, por exemplo, engatinhar. Eu imaginei que a Ana Luísa fosse engatinhar com 6, 7 meses, né? Talvez 8 meses. A Ana Luísa foi engatinhar com 10 meses. E ainda assim, através da escola, da creche que ela vai. Comigo, era um chororô que ela não engatinhava de jeito nenhum. Então, tudo com a Ana Luísa tem sido diferente, totalmente diferente daquilo que eram as expectativas que eu tinha alinhado. E por que eu tô falando isso? Porque, pra mim, né, que sou uma pessoa extremamente controladora, estou lutando contra isso, estou trabalhando isso dentro de mim, essa característica, mas foi muito difícil. Foi muito difícil você abrir mão do controle, né? E um controle que eu não tinha, porque como é que eu vou controlar um aspecto sobre a minha filha, sobre a personalidade dela, sobre a rotina dela, né? A gente pode controlar algumas coisas, mas não dá para controlar como, por exemplo, como que a criança vai engatinhar, quando que a criança vai andar, quando que a criança vai falar. Você incentiva o máximo que você pode, mas tem algumas coisas que realmente dependem da criança e não depende de você. Então isso para mim tem sido um grande desafio, tem sido uma grande dificuldade, né? E eu estou trabalhando, desde que a Ana Luísa nasceu, estou trabalhando muito essa questão das expectativas e tem sido algo que eu vejo que realmente Deus tem, assim, me moldado para aprender que nada está no meu controle. Primeiro, a minha vida passa pelo controle dos céus, mas que eu não tenho controle sobre um ser humano, que é a minha filha, né? E eu nunca vou ter. Então, um ledo engano meu achar que isso seria possível. E se você está aqui e ainda não é mãe, mas talvez está grávida, eu quero te falar, diminua suas expectativas. Diminua suas expectativas com relação a tudo, para que você seja poupada nas suas frustrações, tá bom? E vamos lá para como a gente pode superar essas dificuldades. Então vamos lá, indiferente de qual seja a sua principal dificuldade que trouxe você aqui hoje, eu quero falar para você, e eu sempre vou falar isso para você nessa série aqui de maternidade, você não está sozinho. E mesmo que você possa achar isso um clichê, eu falo para você que isso não é um clichê. Esse canal, ele nasceu no coração de Deus. Deus colocou no meu coração para que seja um canal aberto, um canal de apoio, para que você, mãe, possa ser ouvida. Uma das principais dificuldades que eu tive na minha maternidade é que eu achava que eu estava sozinha. Então, é muito difícil quando você acha que você está sozinha, porque geralmente você se fecha e você não quer falar. Mas aqui você tem voz e aqui você pode falar. Mas acima de tudo, você realmente não está sozinha, porque você tem a Deus. Então, se você acha que você está passando por isso sozinha, que as dificuldades, que os desafios, que o teu maternar tem sido muito difícil, muito complicado, muito cansativo, se apegue nas mãos do Senhor. Eu quero que você agora respire fundo, que você pense, feche os teus olhos aqui comigo e pense exatamente nisso. Pense assim, eu não estou sozinha. O Senhor está comigo, o Senhor me chamou para essa função que é ser mãe, o Senhor me deu essa tarefa maravilhosa que é de criar, de ensinar, de passar um legado, e eu não estou sozinha, em nome de Jesus. Amém? Em segundo lugar, seja gentil com você. E quando eu estava criando essa lista, de como superar essas dificuldades, eu pensei muito sobre isso, sobre como ser gentil comigo mesma. Porque, realmente, muitas vezes, eu fui a minha própria algoz. Quantas vezes eu mesma me coloquei, sabe, assim, num julgamento, e eu mesma me crucifiquei. E quantas vezes, meninas que estão aqui me ouvindo, a gente entra, nessa paranoia de ser grosseira às vezes com a gente, de não se perdoar, de olhar para aquilo que a gente tem feito e se sentir assim um lixo, se sentir uma péssima mãe, se sentir totalmente fora daquilo que é o padrão. Nossa, quantas vezes eu me culpei por inúmeras ações que eu fiz, é claro, tentando acertar, tentando fazer o meu melhor, mas que na verdade eu estava ali
né, aprendendo, né, essa é a verdade. E talvez você está aqui também, junto comigo, aprendendo. E eu quero falar isso para você, né, que eu repeti para mim muitas e muitas vezes, e quantas vezes forem necessárias eu também vou repetir. Seja gentil com você mesmo. Já tem muita gente te colocando num precipício, te colocando crítica, já tem muita gente nessa posição de carrasco. Não seja você mais uma. Não seja carrasco de você mesmo, tá bom? Não esteja neste lugar. Seja gentil, sabe? Todas as vezes quando você se sentir que você está entrando nessa posição de carrasco de você mesma, respire fundo e pense assim, fala, olha, eu estou entregando o meu melhor dentro daquilo que são as minhas possibilidades. Então, seja gentil com você mesmo. Né? Em terceiro lugar, se perdoe. Quantas vezes nós erramos? Mas eu tenho certeza que às vezes que você errou, você tentou acertar. Nossa, eu nunca vou me esquecer de um dia que eu estava aqui tentando, né, arrumar a Ana Luísa e eu, sem querer, sabe, assim, fiz algo da qual me arrependo e sempre me arrependerei. Né? Eu estava arrumando ela, cortando a unha dela e, sabe, assim, quando o bebê fica tirando a mão, eu perdi a paciência e perdi, assim, a noção e ralhei com ela. E ela ficou assustada, mas logo assim eu já percebi que aquilo tinha sido demais, sabe? Só que eu fiquei tão mal, gente. Eu fiquei tão mal por ter gritado com o bebê, tadinha. O que ela entende, né? Hoje entende um pouco mais, mas na época entendia quase nada. Ela estava tentando se defender, tentando proteger as mãozinhas, porque estava sendo invadida na sua privacidade, a sua unha estava sendo cortada. E eu, sem paciência, cansada, nem lembro o que aconteceu no dia, eu só lembro desse sentimento, de me achar uma péssima mãe, de me achar, sabe, uma sem noção. E até hoje eu me perdoo, né? E tem outras situações das quais eu me arrependo, mas que todas as vezes que eu lembro eu me perdoo e eu falo, eu me perdoo, eu estava tentando acertar, eu me perdoo. Então eu quero que você agora respire fundo também e que você se perdoe. Eu não sei qual situação você se arrepende, mas que você se perdoe por isso. E todos nós erramos. E como mãe, a gente erra mais ainda. Porque a gente está ensinando um ser humano, a gente está aprendendo com aquele ser humano. Então, realmente, essa posição que a gente está é uma dádiva, mas é uma posição um tanto quanto controversa, porque realmente é um pouco complicado estar nesse papel de ensinar e aprender ao mesmo tempo. Mas eu quero que você aprenda comigo a se perdoar, né? Então, o Senhor te perdoou e eu quero que você se perdoe, tá bom? Em quarto e último lugar, eu quero falar para você, encontre descanso. Né? Então, encontre descanso na sua alma, encontre descanso no seu espírito, encontre descanso no seu corpo. No outro vídeo, eu falei sobre esse cuidado que a gente precisa ter com o nosso corpo. E esse cuidado, eu quero aqui destrinchar um pouco mais. Sai para fazer uma caminhada, 30 minutos. Encontre descanso para o teu corpo, às vezes de colocar os teus pés para cima. Eu gosto de fazer isso, deitar no sofá e colocar meus pés para cima para descansar depois que a minha filha está dormindo. Mas, sabe, assim, encontre descanso para a tua alma. Né? Como que eu encontro descanso para minha alma? Fazendo algo que me conecta comigo mesmo. Então, eu gostei muito do comentário do outro vídeo que a mãe amiga Pamela colocou. Ela falou assim, às vezes eu só entro no banheiro e tomo um banho demorado. Então, o que é isso? Ela encontra descanso para a alma dela, se reconectando com ela mesma através de um banho demorado. Mas, por último, eu quero que você encontre descanso para o teu espírito. Né? A palavra de Deus fala lá em Mateus 11, 28 a 30, diz assim, que aqueles que estão cansados e sobrecarregados, eles podem encontrar refúgio e alívio no Senhor Jesus. Porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Então, se você, mãe, me ouviu até agora, eu quero falar para você, encontre descanso para tua alma, para o teu corpo,
mas também para o teu espírito. E para o teu espírito, o único descanso possível é através do Senhor Jesus. Entregue todas as tuas cargas, as tuas dores, as tuas batalhas, os teus medos. Entregue isso para o Senhor Jesus. E se você ainda não fez uma oração entregando a tua vida ao Senhor Jesus, eu te convido agora a fechar os teus olhos e falar junto comigo. Fala, Senhor Jesus, eu consagro e entrego a minha vida a Ti. Que o Senhor possa tirar de mim todo o fardo pesado que eu tenho carregado, todo o fardo pesado do meu maternar, da minha maternidade, e que o Teu Santo Espírito Consolador esteja comigo, me ensinando, me ajudando e me guiando neste caminho, em nome de Jesus. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você assistiu até aqui, eu quero te pedir um favor. Se inscreva no canal, você que ainda não está inscrito, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário e vamos aqui juntas nos apoiar. Você não está sozinha, deixe seu comentário aqui no YouTube ou no Instagram, eu estou lá no @jainararibeiro12. Vamos estar conectadas, estamos juntas nesse propósito que é maternar e entregar o nosso melhor, tá bom? Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau.